Olá, pessoal, boa noite. Esperar aqui. A Lili já entrou. Deixa eu aceitar aqui. Olá, pessoal que tá entrando. Como vocês estão? Eu tô vendo uma turma boa aí entrando, né, gente? Olá, boa noite. Só um minuto aqui, porque eu não tô te vendo. Tá bom. Vamos ver aqui. Ah, ai, o que foi que aconteceu aqui? Olha só, eu tô vendo, tô escutando você, mas não tô te Eu tô vendo. Não te vendo, sei, tô te. não sei qual é o caso. Tá. Pessoal, dá um joinha aí se todo mundo tá vendo a Lili também. Eu tô vendo perfeitamente. Quem tá vendo a Lili? Olá, pessoal. E aí pra mim, gente, se vocês estão. Ei, Dayton, saudade! O Dayton acabou de entrar aí, Né? não é? Boa noite, gente. Vocês estão vendo a Lili, né, gente? Tudo certo? Eu não tô vendo ninguém, não sei qual é o caso. Você só tá vendo quem tá entrando, né, Lili? Não, eu vejo se está escrito aí, e no lugar que tá, que é para estar seu rosto, tem só, a tela tá preta. É? Tá. É. Olha, de vez em quando, gente, o Instagram faz umas coisas com a gente, sabe? Mas, ó, o pessoal tá dizendo que tá te vendo, viu? Então, isso é que importa, né? Então, se você está me vendo, eles estão me vendo, eu estou lhe ouvindo, então a gente segue. Vamos lá, então. Bom, Vamos lá. primeiro, quero muito agradecer a Lili por aceitar o convite. Dois convites que eu fiz para ela. O primeiro foi para ser professora de RFT da nossa pós-graduação. A Lili vai ter momentos assim bem interessantes para tirar dúvidas com vocês de todo o conteúdo que vai estar exposto lá na nossa plataforma de ensino. Então, a Lili vai ministrar esse momento de tira dúvidas, né, Lili, sobre Isso. RFT e também tudo que a doutora Megan vai trazer sobre RFT. Eu também vou ter um momento com vocês. Então, esse foi o primeiro convite, ela super aceitou, né? E Obrigada. o segundo. Obrigada pelo convite. É uma iniciativa super legal. Ai, que bom, eu fico feliz. E o segundo convite que ela aceitou foi para fazer, né, essa live. A gente vai falar sobre RFT, sobre as dificuldades, né, que a gente encontra aí para implementar a RFT no plano de ensino dos aprendizes. E também o seguinte, o tema da live foi escolha, eu dei duas opções, a Lili falou, eu quero essa. Se a nossa linguagem relacional, por que a RFT não está sendo implementada aí nos seus planos de atendimento, nos planos de atendimento dos aprendizes? Então, Lili, muito obrigada. Eu acho que vai ser um momento incrível da gente conversar bastante sobre essa temática, né? E queria saber de você, Lili, um pouquinho, falar assim para o pessoal, a maioria que entrou, né, já conhece você, a sua trajetória, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da RFT, Ok, dos seus estudos. ok. Ok, vamos lá. Eu sou analista do comportamento há mais de 20 anos. E eu, na época que eu estava na escola da Graduate School, né, fazendo meu doutorado, eu trabalhava num laboratório de classes de equivalência. E eu tinha um colega que estava super interessado em RFT, Uhum. mas imagine, o nosso orientador não curtia nada de RFT. Ele falava assim que RFT era besteira, né? Então eu passei, ele falou, né? Ele era meu orientador, eu achava que era lei. Então eu passei muito tempo sem investigar RFT por conta dessa orientação errada que eu recebi. E Certo. aí eu me formei, comecei a trabalhar e estudando sobre outras coisas, né? Sobre já trabalhando com cuidado integrado, estudando sobre aplicações de tratamentos para dores crônicas. Aí eu descobri ACT, que ACT é uma das intervenções que tem
evidência de sucesso para o manejo de dores crônicas. E aí, quando eu aprendi sobre ACT nesse contexto, eu disse, mas como é que é isso? Como é que eu, analista do comportamento, vou aprender sobre teoria de aceitação e compromisso num contexto completamente desvinculado da análise do comportamento, né? Então, aí eu fui investigar, né? E eu acho que ACT e RFT era a cerejinha que estava faltando no bolo, né? Que a análise do comportamento é o bolo e a RFT é aquela cerejinha que estava faltando ali para, quer dizer, para ficar maravilhoso, né? Isso se você gosta de cereja, né? Eu adoro. Então, para poder contextualizar aqui na moldura relacional, né? Para mim, cereja é uma coisa boa, né? Então, a, a partir daí, eu comecei a fazer vários cursos sobre ACT, né? E quando você estuda ACT, se você quer realmente entender, eu gosto sempre de olhar o que está debaixo do capô, né? Como é que as coisas funcionam. E para você entender como o ACT funciona, é preciso que você entenda a RFT, né? Então, o que acontece é que a gente acha que as pessoas se enamoram de ACT porque é aquela linguagem compassiva, a gente está falando de valores, a gente está falando de uma linguagem mais acessível e a gente está falando de conteúdos cognitivos, mentais, que as pessoas leigas, né, têm interesse de entender. Mas como é que essas relações funcionam? Por que trabalhar com valores funciona? Por que trabalhar com ação comprometida funciona? Por que todos esses processos que a gente fala em ACT funciona? É porque embaixo do capô, né, dessas coisas aí tá a teoria de molduras relacionais. Então, é isso. Para resumir brevemente, essa é a minha história com a EFT. Legal. A minha história com a RFT foi um pouquinho diferente, né? Eu não tinha contato com a RFT e com a ACT antes de 2017, né? Como muitos já estou na área há um tempo, eu descobri o diagnóstico do meu sobrinho, ele tinha 3 anos, agora ele fez 19, eu sempre falo 18, mas eu nem acredito que ele já fez 19. Ele completou 19 anos agora em março. E na época eu já era pedagoga, já era psicopedagoga e comecei a investigar quais são os melhores tratamentos para autismo. Encontrei análise do comportamento, né? E chegou um momento que, anos depois, que eu falei, cara, tá faltando alguma coisa, né? Até pela área da educação, que tinha me trazido um pouquinho sobre esse aprender relacional, até porque eu ainda vou escrever um pouquinho sobre isso, falei até para a Lili, né? Piaget e as suas relações aí no processo de linkando com a RFT. Bom, então para mim não fazia muito sentido algumas coisas, precisava realmente desse ensino relacional e eu comecei a buscar conhecer o currículo PIC, tive toda a experiência relacionada ao currículo PIC e comecei a estudar de fato RFT e ACT em 2017, 18 mais ou menos. E daí então eu não tive como dizer, vou voltar atrás. Não. Sabe aquela. Eu gosto muito de ser, tá? Mas seria o morango do bolo? Não, aí eu vou dizer, no seu caso, né, transformou a função do estímulo, não dá mais para voltar para trás. Não destransforma. Exatamente. Então, eu comecei a fazer implementações, né, de RFT dentro dos planos de atendimento, quando eu ainda atendia, e depois comecei a expandir o conhecimento sobre RFT através de mentorias, de cursos, né? Então, mais a minha trajetória com RFT e com ACT também. E, Lili, nós temos aqui algumas coisas muito importantes para poder falar sobre RFT, tá? Só que tem uma que me provocou tanto que eu acho que eu vou começar por ela, Vamos lá. tá bom? É o seguinte, uma pessoa escreveu e perguntou o seguinte, ok, a gente entende que RFT é a tal da cereja do bolo, é o morango do bolo, mas por que estudar RFT é tão difícil? Que linguagem complicada. Então, vou começar já com essa provocação. Eu ia deixar para depois, mas eu achei interessante a gente começar por aí.
Eu gosto de ir direto ao ponto. É difícil porque quem ensina complica. Tem toda a razão. Porque não é difícil. Agora, como é que se diz? A teoria de molduras relacionais, ela é construída em cima dos conceitos que a gente já conhece de análise do comportamento, né? Do que a gente já sabe da teoria de linguagem de Skinner, do que a gente já sabe da formação de conceitos em classes de equivalência. Então, a teoria de molduras relacionais, ela precisa que você saiba essa parte. Então, se você não sabe essa parte, você não vai saber nem ensinar essa parte, e você vai ter dificuldade de falar, né, de aprender a teoria de molduras relacionais, porque você precisa dessa base. Então, acho que começa, né, é difícil por isso, né? E uma outra coisa que complica, talvez, é porque os termos que a gente usa são termos que não são comuns na língua do dia a dia, né? Então, quando a gente fala em reforço, em punição, são palavras que a gente já tem alguma ideia de o que, é que elas significam como é que se diz? Na língua do dia a dia. Mas quando a gente fala em enquadramento combinatório, aí já fica uma coisa assim, o que é isso? Né? Então, eu acho que vai por aí, né? Porque quando você começa a utilizar termos que são novos, você vai ter que fazer novas relações, né? Então, a pessoa que lhe ensina esses termos tem que lhe ajudar a construir essas relações. Porque senão são apenas termos que você se atrapalha. Né? Mesmo. É por aí. Então, eu acho que realmente a tradução também, de repente, não seja a melhor tradução de alguns termos aqui, faça muito sentido para a gente, né? Sim. Então, de repente, a gente trazer outras nomenclaturas ou outra forma de explicar, né, um conceito que também não é tão difícil, né? Quando a gente vai fazer a explicação do RRAA, responder relacional arbitrariamente aplicável, parece um bicho de sete cabeças, né? Porque é um tipo de... Eu acho que a gente não está acostumado a utilizar no dia a dia, né? Então, sim, mas na verdade a gente utiliza no dia a dia, a gente só não reflete sobre isso, né? Exatamente. A gente não utiliza o vocabulário, essa mesma forma, né? A gente utiliza o tempo inteiro porque a nossa linguagem é relacional. A gente fala, a partir do momento que a gente está falando aqui agora, vocês estão fazendo várias relações e enquadramentos, né? Estão respondendo de forma relacional. Só que, como a Lili falou, como se explica isso de forma um pouco mais clara, né? E quem não deixa isso muito fácil, muito claro, né? E, Lili, vamos pensar um pouquinho aqui, eu acho que é uma grande dúvida também de algumas pessoas, no que se refere a, ok, eu entendo que fazer relações entre os estímulos, emoldurar os estímulos, é importante, porque assim você aumenta ali o desenvolvimento da linguagem e da cognição, mas por quê? Por que fazer o emolduramento dos estímulos aumenta a linguagem? Isso. Porque a linguagem é relação, né? Então, a gente precisa, para a gente aumentar a forma da linguagem, né, a gente precisa aumentar a relação entre esses estímulos. Então, por exemplo, eu nasci na Bahia, fui criada na Bahia, mas hoje eu moro aqui em Nova York. Então, eu tive que aprender todas as palavras de novo, né? Então, quando eu olho para esse objeto aqui, esse estímulo, que eu já tinha uma série de relações feitas com esse estímulo aqui, né? Que aí no Brasil a gente chama caneta, em lugares que falam português a gente chama caneta, né? Mas aqui, se eu usasse essa palavra caneta, não significava nada para ninguém. Então, eu tive que transferir todas as funções que estavam atreladas à palavra caneta, ao objeto caneta, ao som caneta, para o som REN, para a escrita PEN.
certo? Então, para que eu pudesse fazer essa transferência de estímulo, a gente faz essa transferência de estímulo com como é que se diz? É uma transferência relacional, porque eu não vou transferir do nada, né? Caneta para um pedaço de nada aqui e vai virar pen, né? Pen, ele só vai ter o significado se tiver relacionado com isso aqui, que eu já sei o que é, ou com, mesmo se quem não fala português, né, e vai aprender qual que é o significado de pen no seu dia a dia, quando está aprendendo inglês, com as funções e as relações que você tem com esse objeto, né? Então, é importante a gente entender como que essas coisas funcionam para que a gente possa criar a oportunidade de desenvolver a linguagem com a pessoa que a gente está trabalhando. Perfeito. E entender também que não adianta a gente ensinar para os nossos aprendizes, sei lá, 50 tatos, né? E aí, o que a gente faz com isso? Depois que a gente ensina, né? E entender que a teoria das molduras relacionais, a gente consegue hoje chamar ele de uma abordagem ou a gente continua chamando de um modelo teórico na sua visão? Ai, Daniela, isso aí agora é complicado, olha bem, porque talvez meu orientador lá de anos atrás, né, diria que é uma abordagem, né? Mas eu entendo o RFT como mais uma perna do conhecimento analítico comportamental. Não é uma estratégia, não é uma sacolinha de truque, né? Porque ele é o desenvolvimento do conhecimento sobre a análise do comportamento. Né? Então, no final das contas, eu acho que a gente não está fazendo só RFT, ou ACT, ou ABA separado. Né? Uma vez que você entende a análise do comportamento e você vai avançando nessas outras áreas, né, que são áreas a gente chama de avanço, porque são áreas que são mais recentes, né? Então precisou que a gente tivesse toda a construção, né, do conhecimento antes para que a gente pudesse se aprofundar e avançar nessas outras áreas. A gente precisava que Skinner falasse todas as coisas que ele falou sobre o comportamento verbal para a gente poder extrapolar. A gente precisava dos pesquisadores de classe de equivalência para a gente poder expandir. Né? Então, eu vejo isso como uma expansão da ciência. Né? No final das contas, a RFT continua sendo análise do comportamento. Isso mesmo, isso mesmo. E você falou sobre isso, eu lembrei de uma aluna que falou o seguinte para mim. Falou, ai, Dani, antes os operantes verbais, né, tava tudo certo. Agora, cada hora vem uma coisa diferente, vocês estão inventando mais o quê? É justamente isso que você está falando, é um avanço da ciência, né? E seria ruim se a gente continuasse sempre com os mesmos estudos, né? Então, esse avanço, ele precisa acontecer, tá? Não é que a gente está dizendo que o ensino dos operantes verbais, ele está obsoleto. Não, jamais, né? Então, a gente tem estudado cada vez mais e muitos teóricos vêm trazendo novas abordagens justamente. Quando a gente diz novo, não é tão novo assim, né, Lili? Sim. Vamos colocar aí. Sim. Não, olha, eu vou lhe dar um exemplo muito claro de por que a gente precisa RFT. Veja bem, quando eu era pequena, né, não, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente ensina mando, a gente sempre ensina mando, tipo, eu quero água, né? Então, eu quero tal coisa, a gente está ensinando mando. Só que o mando, ele pode vir através de um conteúdo que é relacional. Por exemplo, quando eu era pequena, minha mãe, ao invés de dizer assim, eu quero que você me ajude a arrumar a cozinha, é um mando, correto? Ela fazia um mando que, para eu atender ao mando dela, eu tinha que ter é, relações derivadas, certo? Ela fazia um mando assim,
Ai, se tivesse alguém aqui que quisesse me ajudar na cozinha, eu ia gostar tanto, né? Então, isso é um Sim, mando, velho. É um mando, né? exato. Mas só que não é o mando que a gente ensina. Então, se a gente não entende que para a pessoa entender que isso aí é um mando, e até pedir mandos dessa forma, né? Ah, é, como é que se diz? Você precisa entender o funcionamento das relações, das molduras relacionais, né? Exatamente. E quando a gente está falando desse ensino relacional, a gente está falando em trazer para o indivíduo um contexto em que ele responda de forma relacional, Uhum, ao invés de ficar somente no ensino mais estanque, né? uhum, Uma uhum, mais isolado. Então não adianta a gente ensinar uma série de mandos ou até mesmo de tatos, enfim, e não ensinar essa criança a relacionar isso que ela aprendeu. uhum, uhum. Porque diante de contextos diferentes, além dela não conseguir responder, se ela não consegue responder, significa que ela não está tendo um treino suficiente para que aconteça a derivação. E aí, isso tem a ver, né, se a gente for extrapolar aqui, né, com o nosso entendimento do que é autismo, nosso entendimento do que é ensino de linguagem, nosso entendimento de como se trabalha a generatividade. Uhum. E se o nosso entendimento também é estanque, a gente não consegue extrapolar para as outras molduras, né? Então, a gente põe, para usar um termo de ACT, né, a gente entra na fusão. Ah, isso é porque é do autismo, né? Mas como Uhum. é que eu posso ensinar isso diferente? Que outras. Não, no final das contas, a linguagem é um conjunto de relações arbitrárias. Então, se são arbitrárias, são qualquer uma que eu invento, né? Uhum. Então, como que eu posso criar um contexto para criar a possibilidade daquilo ali ser aprendido? RFT tem um papel extremo em lugares que a análise do comportamento pura e simples, sem levar em consideração esse avanço, vai ficar empacada. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, vamos ensinar a teoria da mente, Uhum. né? A tomada de perspectiva. Como é que você vai ensinar a tomada de perspectiva em DTT? Você não pode ensinar a tomada de perspectiva em DTT. Você tem Uhum. que ensinar levando em consideração o contexto. Você tem que Perfeito. ensinar levando em consideração as relações das coisas que estão ali naquele momento. Então, você precisa entender RFT para conseguir fazer isso. Né? A gente pensa também, é muito comum a gente escutar, a aba deixa a criança igual um robozinho. Não é a aba que deixa a criança igual um robozinho, não. Uhum. É terapeuta mal treinado que deixa a criança igual um robozinho. Porque a aba tem diversas estratégias, diversos conceitos que lhe permitem trabalhar para desenvolver generatividade, criatividade, Uhum. né? E tantas outras coisas. E é claro, para você trabalhar criatividade e generatividade, você precisa também entender as molduras relacionais. Perfeito. E é interessante quando as pessoas perguntam, né, pais, às vezes, aqueles pais que estão iniciando agora, né, na compreensão, no entendimento sobre a análise do comportamento, eles sempre vêm com essa pergunta, né? Puxa, mas eu ouvi dizer, ou então com essa afirmação, ouvi dizer que a aba robotiza. Depende, aí a gente tem que dar uma resposta sincera, né? Depende de quem ensina, depende do que você colocou ali no planejamento da sua criança. Se ela simplesmente segue uma instrução que não faz parte do contexto dela, né? Aquilo ali ela vai conseguir, de fato, no contexto real, reproduzir, seguir as instruções que são necessárias. Se eu ensino para ela, por exemplo, ok, isso aqui é um copo, tá? O copo serve para beber água, né? Tudo bem. Mas o que mais? Eu posso Uhum. dizer que esse copo ele é menor do que essa garrafa, por exemplo, ou é maior, ou essa garrafa é uma outra garrafa, ou maior do que qualquer outro objeto que seja menor. Então, nós começamos a ensinar essas crianças, essas pessoas, né, esses aprendizes, a
enquadrarem, né, e moldurarem todos os estímulos do ambiente que chegam até nós através dos nossos sentidos. E a gente está acostumado a como? Com um objeto, com uma imagem, mas a gente explora poucos outros sentidos e ajudando a relacionar. Como, por exemplo, de forma auditiva, gustativa, olfativa, tátil. A gente explora pouco isso, né? Então, o mais interessante, o que eu gosto dentro da RFT, inclusive, é ter essa liberdade, sabe, Lili? De não ficar presa a contextos tão rígidos na hora de ensinar, né? Sim. Porque te dá muitas possibilidades. Não, essa questão de ficar presa a contextos rígidos, acho que é delicado. Eu acho que vai muito de como você trabalha com o seu aprendiz em supervisão, né? Então, quando você está fazendo um treino, você está treinando outros analistas, o que é que você está ensinando para esses analistas, né? Porque a RFT pode ser usada aí também, né? Você está ensinando para esses analistas, siga o VBMAP cegamente, né? Se não for o VBMAP, siga o Able cegamente, ou você está ensinando o analista a olhar a pessoa que está na frente dele, entender o contexto da pessoa que está na frente dele e entender como ele vai criar a oportunidade para ensinar essa pessoa a maximizar oportunidades de aprendizado para si mesmo. Porque no final das contas, a grande dificuldade, né, que eu vejo que as pessoas têm com o aprendiz autista não é que ele seja não vocal ou que ele seja autista de nível, seja lá qual for, né, porque as pessoas colocam eles numa caixinha, né, como ele só aprende de uma determinada maneira. Então, a gente precisa tirar nosso aprendiz dessa caixinha, mas a gente só consegue tirar nosso aprendiz da caixinha se a gente sair da caixinha também, né, e conseguir olhar além do que está ali escrito no protocolo. E o protocolo ele pode sim lhe ajudar e ajuda, né? Mas a gente tem que ir além do protocolo, até para escolher o que vai trabalhar com a pessoa, né? Olhando o contexto dela, olhando quais as relações que ela já tem em termos de linguagem, em termos de relacionamento com outras pessoas no ambiente deles. Né? Aí. Sim. Perfeito, Lili. Eu estou vendo algumas pessoas aqui escreveram, né, que realmente no início tiveram mais dificuldade, né, de entender alguns termos. E realmente, eu acho que como a gente está, como é traduzido isso, né, para as pessoas, como está sendo ensinado. E eu acho que uma das grandes lacunas é essa, sabe, Lili, de por que que os terapeutas estão colocando no plano de ensino dos aprendizes é RFT, né? Eu vejo dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente, sua opinião sobre isso. Eu acho que eles não colocam porque não conhecem, né? Não entendem. E no momento que você entender, não tem como, né? Eu falo isso para os meus supervisandos, meus alunos, com frequência. Uma vez que você entende esses outros conceitos, não dá para apagar, né? Uhum. Então, você vai olhar todas essas perspectivas, entendendo o funcionamento da tudo que você vai fazer com a pessoa, entendendo além, né? Então, vamos dizer, se eu vou dirigir um carro e eu só sei que eu viro a chave, eu ponho meu pé no acelerador, passo a primeira e saio, né? Tudo bem. Mas eu preciso entender que o carro precisa de gasolina. Eu preciso entender que eventualmente o carro precisa de troca de óleo. Eu preciso entender por que que ele precisa de troca de óleo. É só porque é uma regra que alguém me deu? Sim. Ou, sabe? Então, quando eu entendo todas essas coisas, né, na hora que eu ligo o meu carro, eu vou olhar o painelzinho, vou checar como é que tá a gasolina, vou checar se a luz do óleo tá acesa, eu vou checar todas essas coisas. Então, se trabalhar com o protocolo, dirigir o carro simplesmente, né? Trabalhar com RFT significa que você vai dirigir o carro entendendo todas essas coisas que estão por trás. Uhum. Né? Então, quando você está num programa que às vezes a criança está empacada,
né, e não avança num determinado programa, então a gente vai olhar o que está acontecendo aqui em termos relacionais, Sim, né? E vamos adaptar esse programa, vamos melhorar esse programa para que a gente inclua a oportunidade de expandir linguagem, de expandir teoria da mente, de expandir criatividade, de expandir possibilidades de aprendizagem, sempre, né? com certeza. E, Lili, você acredita também ainda, abordando sobre isso, que além da falta de conhecimento, a falta de formação específica e os desafios culturais também? Sim, né? Como, por exemplo, o que eu falei, né? Meu orientador dizia que era besteira, que eu não devia aprender sobre RFT, né? Então, eu acho que ainda tem alguns analistas que não se deram ao trabalho de investigar, né? E isso, para mim, eu estou procurando um termo em português, mas não estou conseguindo achar, mas não sei, incabível, né? Porque a análise do comportamento significa que você vai olhar para todas as contingências como é que se diz? Todas as variáveis para que você decida qual a melhor resposta. Então, se a gente vai simplesmente deixar para lá e dizer, não, não vou usar RFT porque meu aprendiz não é vocal, né? Mas a esquina mesmo já disse, a linguagem vai além da voz, né? Claro, Não dá para você usar RFT com aprendizes que não são vocais, perfeito. né? E, Lili, vamos, já que a gente falou um pouquinho de Skinner, né? Vamos pensar no seguinte: eu acho que as pessoas têm dificuldade também de compreender esse processo histórico, tá? Dentro da evolução aí da análise do comportamento. O que Skinner falou sobre linguagem? Ele mesmo disse que não conseguia explicar muitas coisas dos fenômenos da linguagem, né? E depois, quem veio depois de Skinner nessa busca, né, para entender um pouco mais sobre o ensino de linguagem e desenvolvimento cognitivo? Ok. A gente precisa entender que no contexto em que a análise do comportamento surgiu, que o behaviorismo surgiu, né? Antes da análise do comportamento do behaviorismo, a gente está pensando naquela época em que a psicologia era vista como uma ciência social, uma ciência que era muito de inferência, Sim. né? Então, os pesquisadores iniciais do behaviorismo, né, se você olhar a Thorndike, Pavlov, Watson, né, todos esses que a gente escuta lá na aula de psicologia, né, eles buscavam fazer da psicologia uma ciência natural, Sim. né? E com essa ideia de que a ciência era natural, a gente buscou, no início, naquele contexto em que a ciência, psicologia, não era visto como uma ciência natural, uma ciência que poderia lidar com dados observáveis. Então, a missão deles era provar que isso era possível. Mas veja bem, a ideia da psicologia, mesmo naquela época, era ser um instrumento para entendimento do comportamento humano complexo, né? Então, não é só entender como é que se você tem duas opções e eu digo toca na esquerda, você toca na esquerda, né? Esse é um comportamento relativamente simples. A missão da psicologia era entender os comportamentos mais complexos, né? Por que que eu tenho medo de cachorro e você não tem? Sim. Né? Por que que eu gosto mais de cereja do que de morango? E você gosta mais de morango do que de cerveja, de cereja, certo? Então, essas preferências aí, a gente já está trabalhando com coisas mais complexas. E o comportamento humano é complexo. Mas para a gente conseguir ter os instrumentos para entender a complexidade do comportamento humano, a gente precisava criar uma base. Né? Então a gente começou trabalhando com reforço, punição, entendendo os gráficos cumulativos, né? Aquisição de habilidade, extinção, todas essas coisas, até que a gente começou depois a trabalhar com
coisas mais complexas, como a linguagem, né? E aí, trabalhando com na linguagem, a gente já entrou com uma perspectiva relacional. Aliás, o próprio comportamento operante, né, a definição de comportamento operante é uma definição relacional, né? É um comportamento que tem um efeito no meio Sim. ambiente, né? Então, não é um comportamento só meu que acontece dentro do meu organismo. É um comportamento comigo e que está fora de mim. Isso é uma relação, né? Então, a gente começa daí como é que se diz? A aprofundar o nosso conhecimento e depois de esquina a gente começa a ver em Nevada, lá na década de 80, a gente começa a ver o pessoal lá do laboratório do Steve Hayes, o Kelly Wilson, né, o Kik Sturcell, o Kevin Polk, né, a Robin Walser, eles começam aí agora a trabalhar mais com a teoria de molduras relacionais e desenvolver o que seria se o behaviorismo está para a aba, assim como a teoria de molduras relacionais está para a terapia de aceitação e compromisso, né? Que teria o RFT aplicado. Né? Então, acho que eu me perdi aqui na conversa, Dani, mas é isso, a trajetória é mais ou menos essa. E hoje em dia, eu acho que a gente que trabalha com aba, por muito tempo houve essa, essa disputa, né, de que analista do comportamento não faz ACT, porque ACT é terapia de fala, né, de conversa. Né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, né, a licença do analista do comportamento diz que a gente pode trabalhar com análise do comportamento. E muitas pessoas tinham essa dúvida, né? Ué, eu posso trabalhar com ACT sendo analista do comportamento? Hello? ACT é análise do comportamento. Então, é claro, né? E você vai ter que trabalhar dentro do contexto do que você conhece, né? A questão do seu escopo de prática e seu escopo de competência. Então, você não vai trabalhar com pessoas que têm psicose, trauma ou qualquer uma doença mental se você não tem competência nessa área. Então, vá lá desenvolver, porque a ciência lhe permite, sim. Agora, o escopo de competência é outra coisa. E a gente, dentro da ACT, né, a gente vai trabalhar com quem é psicólogo, trabalha na área clínica mesmo, né, voltado assim para esse atendimento um pouco mais para pessoas que têm algum tipo de dificuldade, assim, que não relacionada aos nossos clientes neurodivergentes, né? A gente trabalha com treinamento a partir da ACT, e não como terapia, né? Especificamente. Então, acho que as pessoas também têm um pouco sobre isso, né? E aí, Dani, essa é uma ladeira que eu não quero descer, porque a diferença de treinamento para terapia, né, é uma questão contextual. Tá. Né? Não vamos descer nessa ladeira aí, não. Então, aqui a gente, acho que vem chegando um pouco aqui para a gente no Brasil, mas essa questão mesmo do treinamento para neurodivergentes, tá? Para neurodivergentes. O que é pouco ainda, né, Lili? Eu acho que você consegue mensurar isso até um pouco mais, porque aqui no Brasil, dentro da ACT voltado para neurodivergentes, eu acho que você é uma das pessoas que tem bastante relevância, né? As pessoas eu acho que você foi uma das primeiras, na minha percepção, no que eu acompanho, a falar mais sobre ACT aí para neurodivergentes. Então, eu vejo que aqui no Brasil chegou mais com esse viés, né, do treinamento. Sim. Mas para neurodivergentes. Até, olha bem, se a gente está fazendo um trabalho de aba, né? Então, aba nos diz que a gente tem que trabalhar com a contingência de 4 termos. Se você está trabalhando na modificação do comportamento de qualquer pessoa, você precisa olhar o ambiente ao redor dessa pessoa, quem está nesse ambiente, quais são o efeito, o impacto, né, dessas pessoas no treinamento, mas seja no aprendizado daquela pessoa. Daí você vai pensar, você pega um pai, uma mãe que está ali lidando com essa pessoa há tantos anos, né? E
e criou expectativas e criou medos, né? Série de coisas. E aí, como que você vai conseguir mudar essa variável? Você vai dizer simplesmente mãe sai? Não pode dizer mãe sai que eu tenho que resolver, arrumar essa contingência aqui do jeito que vai funcionar para mudar o comportamento dele, né? Então você vai ter que trabalhar com essa outra pessoa também, Claro. né? E essa outra pessoa não é neurodivergente ou é, depende do caso. E você vai precisar usar coisas que vão além de que legal, você fez bonitinho, isso não vai funcionar, né? Então você precisa ter outro arsenal de, de estratégias. E a ACT pode lhe ajudar no lidar com os pais, com os professores, com as pessoas que se estendem ao ambiente da criança. Ainda que você não esteja fazendo terapia com aquela pessoa nesse contexto, aí sim é treino, né? Uhum. Que você está trabalhando com desenvolver certas habilidades, mas na verdade, para desenvolver habilidades, você vai ter que trabalhar com operação motivadora. Para trabalhar com operação motivadora, sinto informar, você vai ter que lidar com as molduras relacionais. Exato. E vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de forma muito básica das molduras relacionais. Inclusive tem um estudo, tá, gente, bem interessante, que Kristen e Stuart, que eles falam sobre molduras relacionais e idade, né? Então, É. ali, por volta dos 2, 3 anos, a moldura de coordenação, né? Que nos diz o seguinte: na moldura de coordenação, a gente vê algumas relações de acordo com semelhança e igualdade. Semelhante a, parecido com. E cada moldura tem dicas contextuais, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas. 2, 3 anos, coordenação. Dica contextual, parecido, semelhante. E isso parece com isso é semelhante a isso, né? Comparação, o nome já diz, né? Sim, e isso vai além de só parecido e combina com, né? Entra também o diferente, né? Que é uma outra coisa. Muitas vezes a gente vê os certos programas que não dão certo, que a criança marca com a igual, mas não sabe reconhecer o diferente, ou seja, não foi ensinado direito, né? Porque você tem que ensinar essas duas relações, né? Igual e diferente. Né? Então, e aí até quando você diz o gatinho parece com o chihuahua, por exemplo, né? E não parece com o pastor alemão, Isso. né? Uhum. Né? E aí você vai criando a diferenciação, né? E quem é que é maior, quem é que é menor. Mas em termos dessa comparação de quando essas molduras, né? Essas relações vão se formando junto com o desenvolvimento da criança, essa não é minha especialidade, Dani, essa é a sua. Então, eu vou deixar você Tá? falar disso, porque senão eu vou falar besteira. Vamos lá. Com 2 a 3 anos de idade, as molduras de comparação, de coordenação, elas precisam dentro do desenvolvimento, tá? Elas já estão instaladas, ou seja, uma criança de 2 aninhos já começa a estabelecer comparações, né? Dois, Uhum. três, quatro comparações, molduras de coordenação. Comparação, né, gente, é tão simples. É realmente você comparar e utilizando algumas dicas contextuais, como, por exemplo, mais que, menos que, melhor, pior, tá? Claro que a gente pode expandir muito mais falando sobre cada moldura, dando exemplos mais aprofundados, mas aqui na live consegue vencer tudo isso, né? Moldura de distinção, ali entre 3, 4, 5 anos de idade, a moldura do diferente, né? Tem que estar instalada de fato. Não que a gente não possa ensinar antes, tá, gente? Que a gente ensina isso antes. Mas essas molduras, elas já, dentro do desenvolvimento, a criança já está conseguindo apresentar no seu contexto, tá? Essas molduras. Assim como a hierarquia também, nessas idades aí, 3, 4, 5 anos. E a deítica, que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala sobre arte, né, Lili? A Uhum. moldura
a moldura de perspectiva do eu e você, eu, aqui, ali, agora e depois, presente, futuro, tudo que tange a perspectiva, tá? Tudo que é Uhum, relacionado. uhum. Então, por exemplo, se a criança não sabe fazer uma perspectiva simples do eu e você, como é que a gente quer que essa criança consiga se colocar no lugar do outro? Ah, você não tá vendo que a mamãe tá chateada hoje, ou que eu estou cansada? Não, eu Exato. ainda não tenho essa moldura aí, né, estabelecida. Ou então, por exemplo, ó, você machucou o seu coleguinha, como você acha que ele tá se sentindo? Aí, às vezes, a gente quer fazer treino, né? Mostrando figura e falando, o que você acha que o fulano tá sentindo? Não sei. É. Eu ainda estou aprendendo, né, a desenvolver essa moldura. E não é através da figura que você vai ensinar isso para a criança, através do Sim, contexto dela, né? sim. E se a gente for olhar no aprendizado natural, né, quando é que a pessoa aprende a se colocar no lugar do outro? Ela primeiro aprende a observar, né? E Uhum. aí a gente não ensina isso. Isso, A verdade. gente, a gente não ensina ele a observar o outro. Quando a gente vai fazer ensino de imitação, é assim, faz Uhum. assim, né? Quando imitação não é assim. Se eu digo faz assim, você faz assim, não é imitação, né? É segmento de instrução. Eu falei, fala assim, você seguiu. Né? Sim. Imitação é olhar o que você está fazendo, fazer uma inferência sobre o que você está fazendo. Isso aí que você está fazendo é legal, quero fazer também. Isso aí é uma moldura deítica. Uhum. Né? Sim. Então, até para você ensinar imitação com qualidade, você tem que entender ah, as molduras artesanais, né? Perfeito. Isso mesmo, Lili. E começa a... Esse tipo de conhecimento, ele acaba nos ajudando, né? Que bom, a expandir isso. E quando eu começo a explicar isso para algumas pessoas, fala, cara, como é que eu nunca pensei nisso antes? É Primeira coisa. exatamente, né? E aí fica óbvio, né? Fica óbvio. Só que só fica óbvio porque a gente entende ali onde é que o óleo vai no capô do carro, né? Uhum, exato. Então não adianta você que quer conhecer, por exemplo, sobre ACT, se você não conhecer sobre a RFT, não vai funcionar. Né? Porque a gente, por exemplo, imagina que o seu cliente está com um pensamento rígido X e ele continua com aquele pensamento porque ele não consegue emoldurar também. Ele não consegue comparar, ele não consegue fazer a distinção, a moldura deítica ali também não está instalada, que eu até esqueci de falar, a idade, até os 7 anos ela precisa de idade, ela precisa estar instalada, de acordo com alguns estudos, tá? Então, quando você começa a verificar molduras relacionais, idade, o tanto que a gente perdeu de oportunidade, mas não é para, eu falo isso, não é para ninguém se sentir culpado não, porque a gente não tinha esse conhecimento. Uhum. Só que agora a gente tem a possibilidade de ter esses conhecimentos, né? E E avançar neles. eu acho também que a gente entender no nosso dia a dia como essas coisas se desenvolvem Uhum. naturalmente, né? Que a gente chama de naturalmente, que não é naturalmente. É pelas contingências que a gente encontra no dia a dia, né? Então, por exemplo, meu neto morava, ele, a mãe dele, o irmão, e ele fazia alguma imitação, tinha alguma linguagem. Depois se misturou aqui em casa com os primos, Uhum. 4 crianças do mesmo jeito, a linguagem dessa criança explodiu, né? E por que Uhum. isso? As contingências no ambiente foram Sim. diferentes, né? Então, o ambiente estava precisando, pedindo dele diferente, né? Enquanto a mãe dele entende tudo que ele fala, os primos não. Uhum. Então, para ele conseguir o que ele quer, ele tinha que se virar de forma que os primos entendessem, Uhum. né? É isso. E a E gente tem que prestar atenção que condições que a gente está dando. Às vezes a gente cria uma situação legal na sala de terapia com pouca possibilidade de generalização. Né? É essa coisa. A mãe entende, o terapeuta entende, mas e o resto do mundo? sim, verdade. E uma questão muito importante, né? É a gente conseguir entender que se a gente não ensina, porque tem gente que fala o seguinte, ai, Dani, eu avaliei a minha criança, é,
avaliei algumas molduras relacionais. Ela não faz. Será que ela está preparada para aprender? Ela não tem nenhum repertório básico. Aprender. A gente ensina a relacionar. Isso não vai surgir do nada. Exato. No caso, né? Você falou agora. Ele conseguiu, né, a partir do contexto, aprender a estabelecer novas relações, né? Só Uhum. nossos meninos, será que eles vão conseguir assim só com o contexto? Pois é. Aí a gente precisa estar olhando para quem a gente está trabalhando, né? E entender qual é o tipo de suporte que essa pessoa precisa. Porque no desenvolvimento típico, a gente principalmente deixa as coisas acontecerem e as coisas se desenvolvem. Quando você está trabalhando com uma pessoa neurodivergente, você precisa observar qual é o suporte que essa pessoa precisa para aprender, né, e desenvolver as habilidades que você está querendo ensinar. Isso. Então, gente, em termos práticos, a gente escreve ensino específicos para cada moldura relacional, escolhendo estímulos que fazem parte, que fazem sentido para essa criança. Não adianta eu querer ensinar uma criança a fazer uma comparação de uma coisa que não está nem ali no dia a dia dela, Sim. entender o conteúdo dela, saber o que faz sentido para ela emoldurar, né? Os estímulos que fazem sentido, e colocar isso para treino e testar com novos exemplares. Não é que você vai ficar infinitamente trabalhando ali, sei lá, 1000 tentativas para ver Não se dá, né? Não faz mais nada se for fazer assim. Não dá para esgotar. A gente tem que testar justamente essa generatividade. perfeito. Então, testar, treinar, testar. Se não está conseguindo, não está emergindo, você põe para treino, depois você testa com novos exemplares. Então, é isso, é expor o indivíduo ao que está no ambiente dele, de fato, e ensiná-lo a estabelecer essas relações. Sim. Aí, gente, fica mais claro o que realmente a gente tem que fazer em termos práticos, né? No dia a dia. Não fica tão abstrato quando a gente fala sobre responder relacional, arbitrariamente aplicado. A gente começa a ensinar de uma forma mais clara. E eu não sei, tá? Eu só aprendi a RFT fazendo isso. Escrevendo, expondo ali os aprendizes ao ensino, e é dessa forma. Assim como todo mundo aprendeu, gente, lá no início, pensem aí vocês, nos repertórios iniciais que vocês tinham como analistas do comportamento para aprender cada operante verbal e tudo que vem junto, né, da análise do comportamento, os princípios básicos e etc. Estratégias de ensino, e você não sabia de nada disso, as nomenclaturas eram diferentes também, né? Eram difíceis inicialmente, vocês aprenderam já, né? Com a RFT, com a ACT não é diferente. A gente só vai começar a Não. se expor ao novo. Eu acho E que se você conta com a equipe, desculpa te interromper, Dani, mas se você conta com a equipe bem preparada, fica fácil aprender. com certeza, com certeza. Então, é se expor, né, gente, ao novo. Se expor ao novo nem sempre é fácil. Geralmente a gente tem a recusa, a inflexibilidade chega, né? A gente fica inflexível. Ah, não, já tá bom, já sei tudo que eu tinha que saber aqui, pelo menos uma boa parte, e agora vem coisas novas aí que eu não tenho, nunca acessei, vou ter que acessar agora. Sim, o mundo muda, tudo muda. Uhum. A análise do comportamento aplicada também está em constante evolução, porque é ciência, gente. É ciência, Exato. né? E a gente precisa se expor a isso. Lili, eu tenho algumas perguntas aqui que fizeram para a gente mais cedo. Uma pessoa perguntou aqui. Peraí, gente, que eu acenei para tantas pessoas que eu me perdi nas mensagens. Bom, me perguntaram o seguinte: quando começa a pós-graduação? Dia 16 de setembro já inicia, tá? Tivemos comentários aqui também, como era difícil inicialmente, entender o que é entendimento mútuo, combinatório, transformação, mas que
depois, né, com os estudos começou a entender o que significa implicação mútua, combinatória, enfim. E tenho algumas perguntas legais aqui, tá, Lili? Algumas eu Hum. já acabou respondendo, algumas delas, mas uma pergunta que eu achei interessante é o seguinte: como a RFT ela se diferencia dos outros campos da análise do comportamento? Eu acho que a RT se diferencia porque inclui todos os outros. E todos os outros não incluem necessariamente a RFT. Sim, tá. A gente falou um pouquinho sobre a pergunta 2 que surgiu aqui, a origem da RFT, né? A Lili já respondeu um pouquinho sobre a origem, foi ali nos estudos de Skinner, depois veio Seidman, depois Reis, Barnes-Holmes e essa galera toda aí, essa galera, ó, da galera, começaram a cada vez mais, né, trazer pesquisas interessantes sobre RFT e a sua amplitude no que tange ao ensino de linguagem, né? E tem uma outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui de posição. Quais as mudanças vocês acreditam que a RFT ela pode desempenhar nos atendimentos dos aprendizes? Hum. Quando a gente trabalha com RFT, eu acho que o treino ele fica necessariamente mais interessante, porque a gente tem que trabalhar com múltiplos exemplares, né? Então fica menos maçante. Começa por aí. Depois disso, eu acho que quando a gente trabalha com a RFT, a gente olha para o aprendiz dentro de suas habilidades, não só dos seus déficits, né? A gente trabalha olhando para as habilidades que a gente está construindo e observando quando ele consegue fazer certas relações, que o crescimento ele é exponencial, né? Então eu acho que essas são as coisas que eu diria que é diferente. Eu vou responder da seguinte forma. Eu acredito, tá, que ao implementar FT no planejamento dos aprendizes, além da gente desenvolver, a gente como terapeuta, tá? Desenvolver flexibilidade psicológica Uhum, que a gente desenvolve a partir do momento que a gente começa uhum, a olhar de forma diferente o novo. Eu acho que a gente já começa a desenvolver essa flexibilidade e a gente tem um olhar um pouco mais aprofundado até sobre as potencialidades do aprendiz. uhum, Eu uhum. nem sabia que ele sabia fazer isso, né? Eu expus esse meu É. aprendiz em alguns treinos e eu não sabia que ele tinha tanta capacidade de fazer isso. Gente, eles estão inseridos num mundo e numa linguagem que é relacional. A gente só não deu oportunidade ainda por não conhecer, por não ter um entendimento, a compreensão. Como eu falei no início, eu não quero que ninguém se sinta aqui culpado, saia culpado. A gente não tinha esse conhecimento, mas a gente vai acabar proporcionando. Gente, de repente começou uns fogos aqui. Eu acho que foi a forma que eu mexi minha mão, que tem, né? Então, eu acho que o que eu posso dizer é isso. Você vai ver potencialidades nos seus aprendizes que você não conseguia enxergar antes. Eu acho que é isso, que essas são as mudanças, pelo menos iniciais, e coisas que eu enxerguei na minha prática. A Lili também enxergou isso, conseguiu, né, observar isso também na prática dela. Então, é isso. E tem uma última pergunta, que é o seguinte: o que vocês diriam para os profissionais que estão um pouco resistentes a adotar a RFT em suas práticas? Ela fez uma mentoria comigo, isso aqui é aluna, e que foi um divisor de águas. Eu acho que cabe muito nisso, né, Lili? De você conseguir se abrir para o novo. Quando a gente se abre para o novo, a gente se torna mais flexível, inclusive, e acaba adquirindo conhecimento e ampliando o seu repertório. Quanto mais repertório a gente tem, mais criativa a gente fica também, né? Com certeza.
Eu diria, seja curioso. Vá olhar o que é que está ali atraindo da RFT. Vá olhar para isso. Uhum, O que é que está lhe deixando com medo da RFT? Vá olhar para isso. Vá ser curioso sobre todas essas variáveis uhum, que estão afetando essa sua decisão de aprender ou não a RFT, né? Porque se você está curioso, por que você está curioso? Porque você está querendo trazer algo novo para seus atendimentos ou porque você está querendo simplesmente seguir a moda, né? Se você está querendo só seguir a moda, você vai sofrer, porque sua disposição não vai estar lá, né? uhum, Mas se você está querendo trazer algo novo para o seu aprendiz, então daí você está em contato com alguma coisa que é importante para você. uhum. E seja curioso também, qual que é seu medo? É o quê? É o medo das palavras difíceis? Por que que tem esse medo das palavras difíceis? Porque se eu não souber as palavras, eu não sei fazer o atendimento direito. Aí eu respondo para isso, vai aprender com quem sabe de ensinar direito. Uhum, Porque aí você vence esse medo, né? E se você está com esse medo, é porque fazer um bom serviço para o seu aprendiz é importante para você. sim. Então, olhe para isso também, vá ser curioso. Gente, sabe o que que é o bom da Lili? Que do nada, ela vai abrindo aqui, vai ajudando a gente a desfusionar, entendeu? Mas é quando a gente tem que subir na bicicleta, amor. Não dá só para ler o manual, É né? A verdade. gente só anda, só sabe aprender a andar de bicicleta quando a gente sobe na bicicleta, né? Não dá para só ler como é que anda sobre a bicicleta, né? Então, vamos subir na bicicleta. É isso aí. E o legal é que a Lili já trouxe aqui, ó, tá todo mundo que tá assistindo já tá fazendo, tá desfusionando. Eu quase abri uma Matrix aqui com a gente. Gente, maravilha. Lili, nós temos aqui já 1 hora de conversa. Eu sei que você deve estar assim, cheio de coisa para fazer. Já já vem aqui para o Brasil, né, Lili? Sim, já viajo na quinta, tô animadíssima, animadíssima. Eu também estou super animada para encontrar com você lá no. Olha que lugar ruim, gente, que a gente vai se encontrar no Rio de É Janeiro. uma Lili, pobreza, né? Uma foi tão dificuldade ir para o Rio de Janeiro. Vamos sofrer tanto. muito. E Lili, fala um pouquinho sobre a sua vinda aqui para o Rio. Aqui não, Então, São Paulo, né? Lá no Rio. mas é isso. Eu viajo quinta-feira, chego aí sexta de madrugada e eu estou levando para o Rio um workshop sobre ABA, ACT e flexibilidade psicológica, onde a gente vai aprender a trabalhar com o currículo AIM e aprender das experiências do Jeremy Meduri e da Lindsay Lancey, que são da Insight Academy em Ohio, que é uma escola, eles têm escola de manhã, tem atendimento ABA de tarde, e eles têm uma clínica psiquiátrica também, são um complexo, e eles trabalham com ACT e ABA no atendimento dos pacientes e vão falar para a gente desse modelo de combinar Uhum. ACT, flexibilidade psicológica, né? A gente vai aprender sobre como que a gente coloca tudo junto, né? Em vez de ficar dizendo, eu faço ABA, eu faço RFT, eu faço PRT, eu faço ACT, né? A gente trabalha com análise do comportamento e todas essas abordagens são abordagens analítica comportamental. Então, como é que a gente combina tudo isso junto? Então, é um workshop de 2 dias lá no Rio. Estou super animada, a Dani vai estar lá com uma novidade para a gente também. E aí? Segredo, segredo, por enquanto. Mas Por enquanto é por segredo, mas é uma novidade. Então, você quer saber o segredo, que é a fofoca, tem que ir para lá para o Rio. lá, tem que falar fio com a gente. Dos conhecimentos e do local. Vai ser ótimo. Isso, vai ser na PUC da Gávea. Vocês podem saber mais olhando no perfil da gente ou no site da gente, cursos.thebehaviorweb.com, ou vai no perfil, tá tudo lá, ou manda uma DM também. Pode ser, já as vagas estão acabando, tem pouquíssimas, acho que só tem 3. Sério? Ah, é, Então, e aí, corre, viu? Corre, é, mas que bom. é Lili. isso. Tô super feliz de encontrar você. Muito obrigada por essa live. Fechar aqui falando que
Para quem está inscrito já na pós-graduação em RFT e ACT, só escolhi pessoas que realmente vão ter algo muito aprofundado para contribuir e ensinar. Então, dentro da nossa equipe de professores, nós temos de RFT especificamente, que é o que nós estamos falando hoje, nós temos a Lili, nós temos a doutora Megan, eu também. Em ACT a gente vai ter Ana Arantes, doutora Ana Arantes, treino parental, o Lucas, né? ACT treino parental, o Lucas Polese, que está bem firme aí, né, nesses estudos há muito tempo e com muita experiência. A Tércia, que vai trazer um pouco sobre os processos de desenvolvimento, né, humano, desenvolvimento infantil, alinhada, atrelada aí, inclusive ao que eu falei no início sobre molduras relacionais e idade também. Então, só tem gente boa, gente. E o Kelvis também, que vai estar falando de equivalência de estímulos, que tem bastante expertise para falar principalmente sobre alfabetização, né? Equivalência de estímulos, que é algo que ele já atua já há um bom tempo. E é isso, só gente boa. Só quem está realmente ligado na vanguarda aí, nesses conhecimentos analítico-comportamentais, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por essa. Obrigada por me ter aqui, obrigada a você que assistiu a live inteira, né? Espero que você tenha tido alguma coisa de valor no final desse bate-papo. Tá joia. Lili, muito obrigada. Um beijo e já já a gente se encontra. Até Tchauzinho. mais. Até mais. Tchau, gente. Até mais.